Família aqui quem fala é Aiko React aqui, mais um react pro canal. Eu mesmo aqui um react aqui do que eu acho que é a parte 2 daquele vídeo que eu tinha visto. Eu não sei se vocês viram ele. Veja a parte 1, eu reagindo. Que é tudo que você não deve fazer em uma obra. A queda brutal de do Shumatsu de Conto de Fada. Eu vi desse mesmo canal a parte 1 que ele fez, da análise que ele fez, do Rise of Destruction, né? E vamos ver se agora é essa parte aqui, mas espero que vocês gostem. Let's go! Tudo que você não deve fazer em uma obra, a queda brutal de Shumatsu de Contos de Fadas. Há algum tempo eu fiz a parte 1 da review do famoso, ou não tão famoso assim, Otogi Bukoroseo, mais conhecido nas ruas como Tales of Destruction, o Shumatsu de Conto de Fadas, que será o enfoque dessa review. Hoje analisaremos o resto do mangá que não conseguimos. Mano, não falei tanto na parte 1, mas vamos ver na parte 2 agora. Porque agora eu acho que deve ter coisa pra caceta que eu não sei. A sequência do torneio com as semifinais já teve coisa pra caceta que eu não sei, mas bem com a participação dos membros de outros blocos na história, chegando à batalha final do mangá. Será que o Otogi Bukoroseo melhorou em sua reta final ou caiu drasticamente rumo ao esquecimento das obras? É o que veremos hoje, então já deixa o seu like e like pro vídeo pra chegar em mais pessoas. Além disso, considere se inscrever se gostar desse vídeo. Eu gostaria de saber quem tá assistindo meus vídeos aí, hypando eles, né? Eu conto com o seu apoio pra poder chegar nessa marca antes vocês estão do final hypando do ano, aí. fechou? Hype essa porra Então, desse sem mais react. demoras, vamos ver como ficou a reta final de Tales of Destruction. Começando com a arte. Bom, como eu falei no último vídeo, a arte de Otogi Bukoroseo é um dos melhores pontos do mangá, ao menos eu gosto bastante. Por meio dos Arena Battle, eu acho ela bem original e os seus designs no geral exprimem bastante da ideia e história dos personagens, gerando curiosidade no leitor muitas das vezes. Na segunda parte do mangá, novos personagens foram introduzidos, incluindo personagens que não estavam no bloco A, que é o bloco que acompanhamos desde o começo do mangá. Alguns, como o Aladdin, são bem simples, mas têm algumas características interessantes, como o fato das suas mãos estarem presas, né? Coisa que, apesar da história não gerar nenhum interesse nisso e não aproveitar de forma nenhuma, nem dar nenhum enfoque, ainda assim é um recurso que ela puxa depois e acaba impactando na obra de certa forma. Outros casos de design são de personagens que, infelizmente, acabaram não sendo muito relevantes no mangá, como de Jack ou Lantern ou do Príncipe Sapo, mas alguns foram bem impactantes e principalmente marcantes, coisa que é importante o mangá ser. Por exemplo, já temos ali no meio dos confrontos do bloco A, a introdução justamente do bloco B e dos 3 porquinhos, que são literalmente 3 porquinhos. Um pouco depois é introduzido pra gente também um dos maiores contos de fadas de todos, Peter Pan. Aí você pensa, nossa, como que vai ser o design deles? Bom, é aí que o mangá te surpreende. Não é possível. Não é possível. Quanto aos outros aspectos de arte... Não, pera, bota aqui, vamos lá. Só contemple isso, isso. Não, esse aqui não, tem que ser contemplado. Mano, isso é imoral, mano. Quanto aos outros mano. aspectos de arte, a quadrinização do mangá no sentido de lutas melhorou bastante em alguns momentos, especialmente lutas como Siegfried versus João e Maria, em um momento do mangá que basicamente não tem nenhuma luta em específico também, é tipo um all-out, né, é um cada um por si, com vários confrontos de vários personagens de blocos de fora, coisa que eu vou comentar depois no ponto de narrativa. No geral, deu pra entender bem melhor o que tá acontecendo e é notável que a experiência de fazer mangás constantemente, desenhar storyboards e lutas a todo momento, gerou uma evolução na maioria das lutas. Infelizmente, entretanto, na luta final do mangá é bastante abstrato toda a luta geral, além de rápida pra caramba, mas isso já é mais aspecto da narrativa, por isso vamos direto pra ela, vamos pra narrativa. Sem dúvidas, a narrativa é um dos pontos mais polêmicos e criticáveis de Otogi Bukoroseo nesse vídeo, mas antes de eu ir para os pontos de como a história se decorre depois de um certo tempo, vamos primeiro voltar ao contexto do último vídeo. Bloco A. Vimos e analisamos a luta das quartas, e agora, após a definição dos semifinalistas, vemos os confrontos para decidir quem chegará à final. O primeiro é Dark Momotaro vs Chapeuzinho Vermelho, ou melhor, né, Canibal Vermelho. Essa é uma luta razoavelmente interessante que trabalha bem a Chapeuzinho, já que ela não foi trabalhada na sua luta por ter sido bem rápida, né? Aqui a sua história e principalmente os seus poderes são bem utilizados na dinâmica da luta contra o Dark Momotaro, mas tem algumas coisas que me pegam um pouquinho. Por exemplo, toda a questão da Chapeuzinho é o que, ao devorar alguém, ela é capaz de copiar e utilizar os seus poderes, e ela devorou o Buda Sumo Kong, que era o adversário que o Momotaro anteriormente havia enfrentado no torneio. Personagem esse que tinha uma habilidade absurda de controlar as pessoas pela fala divina dele.
Contra o Momotaro, o Sun Wukong não usou isso porque ele mesmo diz que não gosta de usar essa habilidade em lutas, né? Porque ele acha que é muito roubado, ele não tem honra, né? Mas a Chapeuzinho não demonstrou nenhum tipo de honra de batalha que nem o Sun Wukong, né? Então por que ela simplesmente não usou essa habilidade? Enfim, ao mínimo o mangá trabalha e constrói o que é o seu ponto forte até agora, o personagem do Daikin Momotaro, que ao perder os seus amigos na batalha, ganha um novo desenvolvimento após quase perder para Chapeuzinho no combate. A própria Chapeuzinho tem o seu arco bem finalizado no final da luta, então no geral eu acho que esse é um confronto até que bem bom. Agora, um combate que eu tava bem hypado era João e Maria, ou Hansel, né, versus Siegfried, o duelo de espadachins, que acabou me decepcionando um pouco. Ela tem uma dinâmica legal, trabalhando com as novas e introduzidas habilidades de Siegfried. Inclusive, essa é uma questão bem comum no mangá de Tales of Destruction. Todas as lutas têm algo novo, o que eu interpreto como o autor tentando adicionar novas coisas, cada vez adicionar mais coisas para prender o leitor. Faz sentido, faz sentido. A gente nunca tem uma luta entre dois personagens já bem introduzidos, com boas habilidades, com a luta só desenvolvendo essas habilidades. Dark Momotaro vs Canibal Vermelho tem a adição das habilidades da Chapeuzinho que a gente não tinha visto antes ou nem tinha visto a explicação direito na luta anterior. João e Maria vs Siegfried tem a adição das habilidades do Siegfried, que a gente também não tinha visto na luta anterior. E a única que poderia ter esse aspecto que eu comentei de desenvolver coisas, né, porque a gente já teria conhecido todas as habilidades e passado dos personagens, seria a final do bloco A, que é entre Dark Momotaro vs Siegfried, que é o vencedor da segunda semifinal, né? Pei, João e Maria perdeu? Vence do João. Mas a luta do Dark Momotaro e do Siegfried basicamente toma um off-screen do mangá e pula do começo pro final, a gente mal vê a luta deles. E naturalmente, o vencedor do confronto é o Momotaro, o único personagem que sobrou do bloco A. E aí que entra uma das minhas grandes críticas para essa reta final. Você passa 30 capítulos desenvolvendo Momotaro, João e Maria, Siegfried e mata 2 deles e adiciona 4 para 5 novos personagens dos outros blocos que você vai ter que fazer todo o processo de desenvolvimento, de apresentá-los ao leitor, tudo de novo. E só pra constar, esses personagens são introduzidos na história não como uma nova fase do torneio, eles realmente invadem o bloco do Momotaro após a final, e tem todo um confronto entre personagens que querem o caos e personagens que querem ali, né, manter uma ordem ou no mínimo não morrer ali no torneio. Então se esse era o objetivo, ter esse confronto, né, uma invasão ali no bloco, por que não fazer essa invasão no momento em que os personagens já tinham sido desenvolvidos antes? Por que não deixar o João e a Maria e o Siegfried fazerem parte dessa invasão também? Eles já estavam sendo introduzidos na história e eles já tinham aprofundamento e conexão com o leitor. Pra mim, isso acontece justamente pelo causa que o autor provavelmente tem medo justamente da questão do cancelamento do mangá, que eu, como comentei na parte 1, é algo muito, mas muito complicado de lidar, e eu até o entendo, mas infelizmente achei essa uma péssima decisão. Justamente porque logo ele poderia ter tacado esses dois no outro bloco. A gente veria mais ou menos de cada bloco separadamente. Acabou essa luta desse bloco, a gente ia pra esse bloco, depois esse bloco, aí depois voltava pro primeiro bloco e ia indo, sabe? Até chegar na última luta desse bloco, que é o primeiro bloco que a gente tinha apresentado, e as outras 3 invadem. Seria um processo absurdo isso aí. O autor retira o Momotaro da história e dá enfoque nesses novos personagens, coisa que inicialmente pode até parecer uma boa decisão, mas gera novamente tudo que eu falei, essa questão de ter que introduzir de novo habilidades, motivações e personalidade de vários personagens novos. O mangá parece tão desesperado para manter o público e fazer um final hypado que enfia personagem à torta e à direita ao invés de trabalhar os personagens que ele tem e tinha, e que eram bons, eles tinham potenciais para ser bons personagens. E claro, com diversos personagens, diversas lutas sendo apresentadas e acontecendo, algumas vezes ele acerta. As lutas com o Shed Peter Pan, tanto pelo personagem em si quanto por suas habilidades e a sua dinâmica com os outros personagens, é bem interessante. Mas ao mesmo tempo, temos luta como Princesa dos Espinhos versus Ariel, um confronto de dois personagens com pouquíssimo trabalho na história. Ariel! Meu Deus! Que tenta ali fazer um desenvolvimento da Princesa de Espinhos, mas tem pouquíssimas técnicas de carisma. Por que a Princesa dos Espinhos? Seria a Branca de Neve? Não, pois não, porque a Branca de Neve já teve, né? Que é a do veneno. Agora pegou. Para nos importarmos com o personagem, sendo muito mais ali uma chance. Às vezes o leitor pode se interessar e às vezes não. Indo pra reta final do mangá, boa parte desses personagens é basicamente jogado fora repentinamente. Todos eles meio que morrem do nada, sobrando apenas o Dark Momotaro, o Sun Wukong e o vilão final que é o Aladdin.
Sim, o Sun Wukong voltou nessa reta final, só provando que ele é basicamente um dos dois únicos personagens memoráveis do mangá mesmo, tanto que o autor meio que teve a ideia, né, de trazer ele de volta para a batalha final. E quanto ao vilão final, né, o Aladdin, como que isso rolou? ele é completamente genérico e não tem nenhum trabalho nele. E a narrativa mesmo só coloca ele como um cara forte que acabou ficando pro final e ele é meio louquinho. E o final mesmo é simplesmente xoxo. Não é um final que impacta, mas também não gospa em cima da obra. Ele é basicamente o que havia prometido no começo da história e o que qualquer leitor poderia prever num final bem simples. Ele até tenta deixar um gancho para uma possível continuação, mas não gera interesse no leitor, pelo menos em mim não gerou. Ele só promete aquela clássica continuação do mais e maior, né? Que obviamente não vai acontecer. Enfim, vamos então para os personagens. Eu já dei uma boa palhinha dos personagens no ponto de narrativa, especialmente do Momotaro, né, que como eu falei durante a sua luta com a Canibal Vermelha, recebe um bom desenvolvimento de personagem, recebe de fato uma motivação bem interessante que ele não tinha na luta com o Sun Wukong, e ele conclui um arco que havia sido iniciado na sua primeira luta do mangá. Eventualmente, ele é deixado de escanteio para dar destaque a outros personagens. Personagens esses que, ao serem adicionados de baseada, têm acertos e erros. Tem alguns personagens como Christopher Robin que aparecem aqui e são qualquer coisa. E no geral, a maioria deles... Christopher Robin? Esse é de onde? Ele, se for te lembrar, cativar, só vai te cativar por ter uma habilidade interessante, um design legal, ou qualquer coisa do tipo. O Peter Pan mesmo, eu achei ele bem legal, porque tipo, olha esse cara, mano, ele é extremamente shed, mas eu não posso dizer que ele é um personagem bem trabalhado na história, ele só é divertido mesmo, é um personagem legal de se ver falando, de se ler, de ver ele lutando, eu me diverti vendo ele em tela, e tá tudo bem, é um personagem bem simples. O problema é que às vezes você vai acertar e às vezes você vai errar, quando você joga vários personagens de baseada e não trabalha nenhum deles. A relação dos personagens do bloco A, inclusive, é algo que eu teria apostado mais, pois é uma relação bem legal no geral, os personagens tinham ali uma química. Como eu falei, ver esses personagens que tiveram desenvolvimento interagindo com a invasão feita no bloco A seria muito mais interessante pro leitor e pro público do que simplesmente matar eles e depois adicionar vários personagens novos pra nada. Então, no geral, alguns personagens são bem acertados e desenvolvidos, como o Momotaro, obviamente, né? O Siegfried eu acho que tem um certo trabalho, apesar de sofrer com o fato da sua luta com o Momotaro ser bem rushada, e o João também eu acho que tem um bom trabalho. O resto dos personagens fora do bloco A, você só vai gostar, se gostar, né, por um aspecto específico, nada muito trabalhado do personagem, como eu comentei anteriormente. Os personagens secundários que não fazem parte do torneio até que são bem trabalhadinhos, como o Green Pea, que é o organizador do torneio, né? Bem como as locutoras do torneio, que também tem uma lorezinha ali bem legal, que o mangá explora um pouquinho, né? Nada com grande enfoque, mas tem uma lorezinha ali entre elas, não se salva muito, mas até que é bem interessante. Outra coisa que me deixou triste foi o antagonista final ser tão ruim. O Aladdin sequer tem um flashback, uma motivação decente, um trabalho no mangá. Tanto nas habilidades, quanto na personalidade dele. Ele é um psicopata genérico maluco que quer dominar tudo, e é isso. E não é um personagem que ajuda o desfecho a ser épico, grandioso, ou sequer marcante, visto que ele apareceu aos 45 do segundo tempo e não acrescentou muito pra nenhuma mensagem no final. É uma pena, de verdade. Em resumo, o Togebukorosseum é uma obra que até tinha potencial, mas sofreu com erros bobos de narrativa e com o constante medo de todo o autor, o cancelamento. Fator que o forçou, ou ao menos o auxiliou na minha análise, na tomada de decisões mais em prol de constantes circos de coisas novas supostamente impactantes do que num trabalho factual dos seus aspectos e mensagens mais importantes, como a motivação dos personagens, os seus ideais e o que a história quer contar pro leitor. No geral, pela obra completa, os seus erros e acertos, eu daria ao Togebukorosseum uma nota de 4 de 10, por todos os erros cometidos tanto na primeira análise, quanto nessa aqui também. E você, já leu Tales of Destruction? Se sim, o que achou? Se não, comenta embaixo que outras obras semelhantes a chamadas eu posso trazer aqui pro canal. E claro, não se esquece de se inscrever pra apoiar o canal, não é? Como sempre, não é a melhor coisa do mundo. Do server Discord pelo apoio. Uma coisa que você gostaria de ver e acabou. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso, mano. Por exemplo, não é um. Quer dizer, você vê e você fica, mano, o cara nunca mais vê isso. Você fica, dá pra ver de novo, vai. É tipo isso. Vamos ver, tá aí. Videozinho do Shaquestein. Eu chamo de Stein, mano. Mais um vídeo Stein aí. Gostei aí do vídeo, é uma análise completa, né? O que eu acho muito é por ter tanto pouco capítulo, mano. E esse mangá aí merecia mais ou menos, no mínimo 200 capítulos merecia, pelo menos. Também pra mim, né? Eu acho que merecia uns 200 capítulos.
Mas é isso, né? Fazer o que, né? Nem tudo é um mar de rosa, né? Mas tá aí, mano. Espero que tenham gostado. Eu tenho achado. Gostei pra caramba do vídeo. Tá de parabéns, né? Sten, você manda muito bem nos vídeos. Apontando, analisando. E espero que vocês tenham gostado, família. Se caso vocês querem que eu traga mais vídeos do Sten aqui de comentários, e hypem essa porra desse react. Cara, é demais, mano. Eu vi também que ele tinha reagido a música do. A música do Marquinhos, mano. Eu vi que ele reagiu, mano. Inclusive, quando eu fui ver os comentários, tinha lá o pessoal cantando. Será que tem aqui alguém? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não, tem não. Ó, conheci esse mangá pelo amor do Binoc, design de personagem, essa realidade, os fundos para me chamar a atenção. Só como você mesmo falou, velho, foi mal explorada. É, realmente, foi muito mal explorada, realmente. Pelo que tá contando aqui, né? Mas mesmo assim, eu gostaria de ir em live, sabe? Só pra ser, tipo, vamos nos divertir aqui, vamos nessa cafeta e pronto. Vamos lá. É isso. Segundo jogar show e até mais.